canal Zerados, está chegando uma aula hoje aí sobre segunda e terceira lei de Newton, hoje aí dando sequência nas aulas que o tio prometeu. Então galera, vamos falar primeiro sobre resultante das forças. O que é que você tem que entender por resultante? Quando eu tenho um objeto e eu tenho várias forças sobre esse objeto, em vez de eu usar várias forças, eu poderia pegar todas elas e substituir por uma que teria o mesmo efeito. Essa que é a ideia de resultante. Por exemplo, quando você entra dentro d'água, você está sujeito a várias forças sobre o seu corpo. Porém, se eu somasse todas essas forças que tem ao redor do meu corpo, você veria que eu tenho uma resultante para onde? Para cima, que é uma força que você vai conhecer depois como empuxo. Então, resultante é aquela força que vai substituir todas e vai ter o mesmo efeito. Então, em vez de eu usar 4 ou 5 forças, eu uso uma que fará o mesmo papel. Então, essa aqui é a ideia de força resultante. Então, vamos lá, galera. Aqui a gente vai falar sobre a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton também é conhecida como o princípio fundamental da dinâmica, que ela fala que se eu tiver uma força resultante diferente de zero sobre um objeto, esse objeto vai ter uma alteração no seu corpo, ou seja, no seu movimento. Então tá lá, tenho várias forças sobre o objeto. Se isso der diferente de zero, o objeto vai ficar parado? Não, ele vai entrar em movimento. E ela ficou conhecida aqui, ó, como força, que é igual a massa vezes quem? Aceleração. Decora aí com o tio. Francisquinha, meu amor, galera. Então, Francisquinha, meu amor, vai ser a nossa segunda lei de Newton, tá, galera? Então, tio, quer que tu perceba o seguinte. Existe uma relação aqui nessa Francisquinha, meu amor. Quer ver? Observa aqui, ó. Eu tenho massa e aceleração. Para uma mesma força, qual é a relação que eu tenho? Que se eu tenho muita massa, eu vou ter o que? Pouca aceleração. Se eu tenho pouca massa, eu vou ter o que? Muita aceleração. Então, como você observa aqui na imagem, eu tenho duas pessoas puxando aí dois objetos de massa diferente. Aquele que puxa de menor massa vai fazer mais ou menos força? Menos força. Já o cara que puxa um objeto de maior massa vai fazer o que? Mais força. Se eu pensasse que os dois aplicam a mesma força, o que eu ia lembrar? Que existe uma relação entre massa e aceleração. O de menor massa vai ganhar o que? Mais aceleração. O de maior massa vai ganhar o que? Menos aceleração. E é isso que o tio quer que você perceba durante essa aula agora sobre a segunda lei de Newton. Então, segunda lei de Newton, Francisquinha, meu amor, né? Agora, galera, o tio separou aqui essa relação aqui para você perceber de massa e que? Aceleração. Então, para uma mesma força, a relação entre massa e aceleração é uma relação que? Inversa. Então aqui eu te separo essa cena aqui de um filme para você perceber isso. Então quando eu tenho muita massa, eu vou ter o que? Pouca aceleração. Então a gente vai ver isso nessa cena agora. Tô sempre com raiva. Então galera, você percebeu aí depois dessa cena o que? Que quanto maior a massa, menor a aceleração. Agora aqui a relação é inversa, né? Eu tenho menos massa e eu vou ter o que? Mais aceleração. Então vamos ver essa cena aí. Valeu, galera. Então agora a gente vai falar sobre a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz o seguinte, que toda ação vem acompanhada de uma reação. Então quando você aplica uma força no objeto, esse objeto também vai agir com uma outra força, só que em sentido oposto. Então ela fala que vai ter sempre o mesmo módulo, que é o mesmo valor, né? Se eu aplicar 10, eu vou receber 10. Vai ter a mesma direção, ou seja, se eu aplico na horizontal, eu também vou ter essa reação na horizontal. Vertical, reação na vertical. A única coisa que vai mudar, galera, é que atua em corpos diferentes, ou seja, sentidos opostos também, tá? Então, um par de ação e reação se anula, não vai se anular porque atua em corpos diferentes, tá, galera? Se esse anular é porque está no mesmo corpo. É como se eu pegasse aqui uma colega, né, puxasse o cabelo dela, eu consigo levantar ela? Consigo, mas se eu puxar o meu, eu vou conseguir? Não, porque ação e reação está no mesmo corpo, então isso aí se cancelaria. Aí, galera, eu tenho aqui, ó, terceira lei de Newton, toda ação é acompanhada de uma reação. Então, imagina você de patins, quando você aplica uma força na parede, a parede reage sobre você, então você vai ter um movimento para trás. Ou até o foguete que expele um gás para trás e tem um movimento para frente. Aqui eu te separou essa mulher nadando aí, né? Ela aplica uma força na parede
para trás e tem um movimento para onde? Para frente. A mesma coisa o cara do barco, né? O motor faz uma força para trás e o barco tem um movimento para frente. Então toda ação vem acompanhada de uma reação de mesmo módulo, ou seja, mesmo valor, mesma direção, porém sentido oposto, tá? E o tio separou essa cena aqui para você verificar o seguinte, que ação e reação têm a mesma intensidade sempre. Então se eu aplico 10, eu vou receber 10. Então nesse filme aqui você vai perceber isso. Então vamos ver isso. Beleza, galera, então agora a gente vai para outra ideia, né? Aqui esse filme que o tio separou foi o seguinte: ele é um filme interessante porque ele quebra com a terceira lei de Newton, porque toda ação tem que ter uma reação. E você vai ver nesse trecho que nesse filme eu tenho ação, mas não tenho reação. Então vamos ver isso. Então, galera, agora que você viu a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, agora você tá ok com as leis de Newton aqui. Então quem gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe e ative o sininho. Valeu, galera, até a próxima aula.